Fala galera, bem-vindos ao Sofá Gamer Podcast. Hoje o tema é para fechar o ano, então Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente fez esse ano e a gente vai dar uma novidade para vocês de casa. isso aí. Então esse é o episódio 52, né, um episódio que marca aí um ano de lançamentos, na verdade, do podcast, né, porque a gente até pensou, né, na ideia um pouco antes. Teve um episódio, contando a ideia do podcast aí um pouco antes dessa data, né, um mês antes, mas contando do episódio um, vamos dizer assim, né, do episódio um para um ano de lançamentos de podcast seria esse hoje, 52, né? A gente podia falar um pouquinho aí como é que foi esse ano, como é que surgiu a ideia primeiro, né? Talvez podia comentar ali como surgiu essa ideia do podcast. Então, a ideia surgiu no TikTok, através do rapaz que estava querendo patrocinar as lives e tal. Eu não era lives de jogo, nada, era uma lives mais conversando. Então, entrou uma pessoa lá, começou a conversar comigo, disse: "Ah, tem um papo interessante, seria interessante você fazer um podcast, alguma coisa assim, sobre falar sobre os temas que você mais gosta e tal". E isso foi alimentando a minha cabeça, conversei com o David e tal: "Vamos fazer um podcast, vamos falar sobre o que a gente mais tem conhecimento, se não era jogos, animes, era nostalgia". Então, a ideia mesmo veio do incentivo do TikTok. Então, vamos fazer um canal do YouTube? Vamos. Então a gente acabou, montando um projeto, e tal, e é onde que a gente tá aí já um ano já. Então, daí teve esse convite, eu decidi participar, né? A gente pensou em começar aí falando de games, de animes, séries, etc, né? A gente até trazia um pouco card games, board RPG. games no começo, depois a gente deu uma parada também, diminuímos eh, um pouco os assuntos aí, né, focamos um pouco mais em outros assuntos. Eh, Daí para assim, para vir gravar, o que que a gente fez? A gente conseguiu aí o Michael contribuiu no início aí com umas câmeras, microfones, né, a gente já estava ele já estava atrás do microfone ali quando ele fazia as lives no TikTok, melhorou um pouquinho, consegui um tripé daqui, um tripé de lá, um pouquinho de luz, tanto que pode olhar aí as primeiras gravações lá no começo tinha bastante problema, né, iluminação, um pouquinho de som Iluminação também. principalmente, Som acho que foi um dos mais difíceis da gente acertar o som, né. Eh, Enfim, daí aconteceu, o Michael é aqui de Itajaí, eu sou de Blumenau, a gente tá um pouquinho longe, é 1 hora de viagem mais ou menos. E quando tinha gravação, eu vinha de Blumenau pra cá, a gente fazia a gravação aí, a três ideia 4 episódios de uma vez, né, que a gente grava, assim, pra não ter essa viagem toda semana, então, eh, sofremos bastante no começo para as gravações ali, para ajustar a câmera, até a gente aprender, né, ajustar a câmera, ajustar som, enfim. a ideia, sem tirar a parafernália do técnica, né. A ideia do podcast era da gente trazer, nomes aqui da região para o podcast, mas, uma coisa que dificulta bastante é que eu não tenho estúdio, aqui é minha casa, tem agenda, porque a gente trabalha durante a semana, então tem que bater a agenda, com o Dave, tem que bater a agenda com a minha e com a agenda da pessoa que a gente convidar. Então acaba dificultando bastante essa questão eh, de podcast mesmo, né. Então, eh, uma das opções, assim, que
que a gente teve era de talvez fazer remoto, poder, a gente até conseguiu trazer, o César, o Felipe aqui para gravar com a gente, então mas, foi muito de bater a agenda de com quem a gente queria trazer para conversar, né. Então isso foi uma das maiores dificuldades, assim, de dizer, vai ser um podcast. A Então gente acabou trazendo mais para esse lado um podcast mais retrô, né? Que antigamente o podcast era mais isso, né? De conversar ali com um elenco meio fixo, trazer os assuntos, né? Diferente do podcast hoje, que é quase uma entrevista ali, né? Um bate-papo de bar e tal, mas sempre com convidados diferentes, né? Então a gente até teria essa vontade de fazer isso, trazer vários convidados, só que tem todo como é que falou, todo esse problema, né? De ah, trazer o convidado, não tem um estúdio, é a casa dele, a gente. Aí, se o convidado não é aqui da cidade, vamos dizer, né? Ou a gente já pensou, vamos trazer alguém lá de Blumenau. Só que a gente grava 3, às vezes 4 episódios numa vez, né? Então, se eu trouxer alguém de carona pra cá, ele vai ter que ficar aqui várias horas para esperar terminar os outros episódios para depois conseguir a carona de volta, né? A gente também não tinha verba, nada para dizer assim, pode vir que a gente vai bancar vocês, né? Vai trazer vocês, paga a viagem, enfim. Então acho que era isso, a gente tinha essa vontade de estar com convidados, com trazer pessoas da região, aqui donos de loja nerd, loja geek, loja de cartas, né? Enfim, tinha essa vontade. Só que, infelizmente, a gente não consegue, né? É bem complicado por questão de logística mesmo. E agenda, né? Agenda e logística acho que é os pontos principais. essa foi a maior dificuldade, assim, de claro, a gente continuou mantendo os episódios como uma conversa entre amigos, que era de qualquer forma, era a idealização total era uma conversa entre amigos, mas a gente pretendia fazer isso de uma forma, com mais pessoas, né, com o entrevistado do podcast. Infelizmente não foi possível por essas dificuldades que a gente já comentou, então, mas a gente não deixou de estar ali, conversando sempre aqui, né, debatendo sobre os temas que a gente estava, trazendo aqui para vocês. Então, mas de dificuldade, assim, foi as maiores, porque, fora a parte técnica que nem o Dave falou, né, que eh, a gente não tem, um equipamento profissional. O equipamento que a gente foi, moldando pro nosso nicho aqui, mas não é um equipamento profissional. Então Eu acho que mais profissional mesmo são os microfones, né? eu acredito Que que sim. são utilizados, bem utilizados aí. A gente vê vários streamers profissionais e tal usando microfones desse estilo, né? Então, acho que o mais profissional é isso mesmo. A gente não tem nenhum módulo separado, é tudo plugado direto no computador. É, até a gente tem problemas às vezes, né? Entrada USB não tá funcionando, troca o USB, bota para outro. Câmeras são webcams, né? Eu acho que tem uma qualidade boa, mas também não grava independente, né? A gente grava direto no PC através do OBS, então tudo ligado ali, configuração do OBS, uma hora funciona, outra hora não. Então, eu vinha de Blumenau para cá, chegava aqui, vamos começar a configurar. Daí a câmera perde a configuração de iluminação, de abertura, começar do zero cada vez, né? Então, às vezes, já cheguei a gente perder aqui quase 2 horas configurando as coisas para começar a gravar, né? Vinha no sábado de manhã aqui, saía sábado final da tarde, por questão de o microfone tá pegando, tá saindo áudio no outro microfone. A câmera não tá configurada direito, tem que reconfigurar.
arruma uma câmera, estraga outra. A gente até conseguiu aqui um setup bom, assim, né? A gente tá com 3 câmeras, tá conseguindo fazer vários ângulos aí para vocês. É, enfim, acho que tem todo um aprendizado ali. A gente começou gravando no salão de festas aqui, é, posição da câmera, iluminação, áudio, enfim, tudo isso a gente foi. Áudio a gente passou bastante trabalho, porque, como, eu não ouço bem os aparelho, então acaba, o meu tom de voz, para não parecer exagerado, eu acabo falando talvez muito baixo, e aí o meu microfone às vezes não pega, mas pega o som do David. Daí eu tenho que falar um pouco mais alto para ele poder me escutar, e acaba pegando tanto no meu microfone quanto no microfone dele, então grava duplicado e acaba sobrepondo lá depois, fica quase um eco ali. Nos primeiros vídeos lá, o áudio é bem complicadinho, principalmente quando eu tô falando, que o áudio tá vazando para outra, aí a gente aprendeu, né? Botamos filtros aí dentro do próprio OBS, fazer filtros, mudar a posição do microfone, até o tom de voz que a gente fala, a gente tá sempre cuidando. Então, várias coisinhas aí que a gente conseguiu ir ajustando. Às vezes dá umas falhinhas ali, a gente sabe, né? Acontece. É, esqueceu de ligar alguma coisa, esqueceu, falou um pouco mais alto, vazou. Enfim, às vezes dá uns probleminhas ainda, mas a gente está sempre tentando melhorar, sempre tentando trazer mais qualidade aí, né? A gente tá tentando sempre, progredir para trazer o melhor para vocês, não é a gente não faz, esse canal não é só pra gente, né, para quem acompanha a gente, para quem é do nosso nicho, então, a gente procurou também, assim, não só a parte, técnica, mas a parte, teórica, né, a gente buscou sempre temas, pra que estavam em alta, temas que estavam, que a gente tinha bastante conhecimento, temas nostálgicos que a gente sempre gostou de conversar sobre coisas da nossa infância e pré-adolescência. Então, mesmo, o RPG, que é uma coisa, assim, que é sempre predominante na nossa vida, então a gente procura trazer temas, assim, que, não fossem só agradáveis pra gente poder conversar, mas que fossem agradáveis pra vocês também, né, pra ser interessante pra vocês também, poderem acompanhar aqui como no formato podcast. A gente tentou também o formato remoto, é um formato que a gente gostou também de fazer, é uma coisa que a gente vai, lapidar. Então, hoje é o nosso 52º, 52º. 52º episódio, eh, que seria o final do nosso primeiro ano. Então, a gente está trazendo aqui um episódio, eu diria, de encerramento, mas encerramento do formato podcast. Então, a gente vai, eliminar o podcast, a gente vai é a novidade que a gente vai estar trazendo para vocês a partir do próximo episódio. A gente vai fazer uma remodelada por aqui, trazer bastante coisa nova, e então a gente vai mudar o nome do canal também. Então, mas a ideia podcast, a gente é o Talvez volte no futuro, né? Mas por enquanto a gente, como eu disse, a gente foi aprendendo, né? Aprendemos a configurar o OBS, aprendemos a mexer na configuração da câmera, na configuração de som, edição eu já fazia alguma coisinha, mas aprendi mais coisas também. A gente né, faz as edições ali, troca a câmera, então estamos aprendendo essa parte aí também. É, começamos um pouquinho ali com os shorts, que seriam meio que cortes do episódio. E um dos principais problemas para nós foi aprender essa prática do YouTube mesmo, né? Então a gente queria
diversidade, queria trazer um monte de assuntos diferentes, só que a gente foi entendendo e tal que o YouTube não gosta muito disso, né? O YouTube não gosta dessa diversidade no mesmo canal, ele tem que ser um canal muito grande, como esses podcasts enormes ali que falam de política, games e de tudo, em tudo, né? Que o foco não é exatamente o conteúdo, então é um canal gigantesco. É, mas se for ver, né? Um canal lá com, sei lá, 1 milhão de inscritos, as visualizações é 30 mil. Hum, uma parte pequena da audiência assiste cada episódio, então às vezes é, pula muito, né? Eu assisto o podcast quando eles falam sobre tal coisa, quando não fala, eu passo talvez 2, 3 semanas sem assistir, aí quando volto, assisto de novo. Então o YouTube, nesse caso, tem que ser esses canais muito grandes, né, para fazer essa diversidade que a gente tinha imaginado no começo. Como a gente está pequeno, né, começando, o podcast, o YouTube não gosta muito, ele não entrega muito, é, porque a pessoa que está inscrita, às vezes está inscrita para ver RPG, a gente lança um episódio de games, ela não assiste, daí o YouTube já entende que a pessoa não está gostando. Então, tem várias coisinhas assim que a gente está aprendendo. E por isso essa mudança, né? Vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas e quem sabe, né? No futuro voltar com um formato podcast, com tiver uma audiência mais consolidada ou focar nesse nicho que a gente vai focar, né? Mas é aprendizado, né? A gente até já estava conversando há um tempinho ali sobre manter ou não manter, e eu acho que um consenso nosso aqui, esse ano a gente vai fazer, vamos terminar um ano, né? A gente já está próximo de terminar um ano, não vamos abandonar antes de um ano, então vamos até o episódio 52 aí, né? Com esse formato. Não vamos parar de fazer também. Foi uma coisa que a gente gostou de estar aqui, né? Eu não vinha muito para cá por causa do podcast, eu acabei vindo mais, a gente tem mais contato pessoal e tal. Quem não sabe, o Michael é meu sobrinho, é, mas a gente acabou, né, eu morando lá e ele morando aqui, a gente acabou não se vendo tanto pessoalmente, conversava bastante no Discord, remotamente, mas por causa do podcast a gente acabou se visitando mais, então a gente também não queria acabar com isso, essa gravação e tal. Mas acho que é um momento a gente fazer essa mudança aí, tentar um novo paradigma aí nos vídeos, né? E essa novidade que a gente está trazendo para vocês, dessa reformulação aqui no canal, eh, é para não é só para ver se o YouTube trabalha para trazer mais gente, eh, que goste desse mesmo nicho que a gente, mas também para não ficar tão saturada, porque tem muito assunto dentro do YouTube que, tem, sei lá, 600 canais falando sobre o mesmo assunto. Então a gente quer, não vou dizer exclusividade, a gente quer, trazer um formato e os temas que que sejam, um pouco menos saturado do que já tem demais no YouTube. Então, assim, o que a gente vai trazer para vocês? O nosso novo formato, esse formato da gente conversar, ainda vai permanecer. A gente vai ter os nossos episódios não vai perder o nome podcast, mas a gente ainda vai conversar sobre os assuntos que a gente vai trazer, até porque uma das coisas que na época que estava criando o canal era justo essa conversa que era o foco, né. Então, a gente ainda vai ter, bastante episódios que a gente vai estar conversando, debatendo sobre o tema, mas a gente vai focar no mundo de fantasia. E o que quer dizer esse mundo de fantasia? Eh, não é tudo que envolve fantasia que a gente vai conversar, mas a gente vai tentar focar mais no aliás, a gente vai focar só em fantasia. A gente pode trazer animes para vocês ainda que tem esse tema, a gente pode trazer
séries, antigas ou novas que sejam desse mundo de fantasia. A gente pode, trazer RPG, principalmente RPG, para conversar, porque a gente é um tema, assim, que para nós é fácil de conversar, porque a gente tem bastante conhecimento, tanto como jogador, como mestre, a gente tem bastante conhecimento de, sistemas de RPG, tanto jogos de RPG, então para nós é um tema que sim, com que traz uma facilidade imensa de, eh não vou dizer expertise, ninguém aqui é o top de linha de RPG, mas a gente tem um conhecimento, muito amplo sobre esse tema, então para nós é uma coisa muito tranquila de conversar com vocês de casa sobre esse tema, até, alguém vai lá comentar sobre tal tema, a gente consegue ter, como é que chama? Eh Me perdi, chat. Eh, mas a gente consegue ter o palanque para poder falar, sobre aquele tema. Não, eu posso te responder porque eu tenho aquele conhecimento, tenho conhecimento suficiente para dizer que para te dar essa resposta. Então, comentou lá, por que que, no RPG fazem tanto personagem combado? Aí eu tenho, bastante conhecimento, eu tenho esse, não é nem o profissionalismo já, mas a mistura de sabedoria e conhecimento e inteligência do tema, para poder chegar e pegar e comentar para você, sobre aquela pergunta, aquele comentário que você fez. Então, é o é o tema que a gente vai ter bastante aqui no canal. Claro, a gente vai trazer, diversos, não vou dizer formatos, mas diversas ideias diferentes aqui para vocês, mas o nosso foco vai ser o mundo de fantasia. Então a gente vai falar sobre raças, vai falar sobre fantásticas, né? Raças fantásticas, monstros, animais fantásticos de onde habitam, é, lore, né? De mundos fantásticos, né? Então a gente pode trazer aí talvez um exemplo aqui, né? Não sei se a gente vai trazer vamos resumir o universo de Frieren, ou vamos dar uma pincelada na lore de Dark Souls. Enfim, é essa parte que a gente quer trazer a referência de tal o God of War, por exemplo, né, a influência lá da mitologia, é, trazer umas curiosidades, né? Ó, esse personagem faz referência a tal coisa, né, trazer num formato mais focado, né? Nessa parte de fantasia, alta fantasia, talvez, né? Talvez a gente traga, testar aí, talvez um Dark Fantasy, alguma coisa. Mas é focar na fantasia, não especificamente RPG também, a gente não vai estar, pelo menos não é a nossa intenção fixar ali, né? Vamos falar de sistema, regras de RPG e tal, a menos que a gente entenda que vale a gente falar um pouquinho de regra para meio que fazer uma ligação com a mitologia, com o mundo fantástico, né? Mas acho que a ideia é meio isso, trazer ideias de como fazer um bom personagem, não na parte de regras, mas na parte de história. A gente já teve alguns episódios aí no podcast, né? Falando de como criar um mundo, como criar um NPC, como criar um bom personagem. Então, é, trazer essas dicas, falar um pouquinho da fantasia em geral, né? Falar um pouco de Tolkien, falar de C.S. Lewis, talvez, enfim, trazer um A pouco gente vai de. falar de One Piece também? Não. Mas, enfim, acho que é mais isso, a gente voltar para essa parte mais fantasia medieval e capa-espada, né? Magia, enfim. É, esperamos, né, que vocês gostem, que vocês embarquem nisso com a gente, né? Tragam
sugestões também, a gente está sempre aberto a sugestões aqui, para realmente fazer o negócio funcionar, né? Para a gente conseguir um outro ponto, né? A gente vai provavelmente, né, diminuir bastante o tamanho dos vídeos. A gente está com episódios longos aí, a gente começou, né, episódio, uma ideia nossa era ter 1 hora de conversa, que eu acho que é um tempo bom para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Só que o mundo que a gente está hoje já não comporta mais, né, esses vídeos de 1 hora. Então, vídeos que a gente tem que estar com um tempo menor aí. Então, vamos testar ali 15, 20 minutos, meia hora talvez, mas dependendo do assunto, né? Vamos diminuir também, tentar. E aí, conforme a gente vai gravando, a gente vai verificando aí se a gente vai gravar um por semana, dois, enfim. Tudo vai depender do andamento aí da gravação, se vai ser remota, se vai ser presencial, se vai demorar muito para editar. A gente quer talvez trazer um pouco mais de edição também nos vídeos, né? Trazer umas imagens, que o formato podcast aí não encaixa muito isso, né? A gente até É, fez uns testes ali, se vocês derem uma olhadinha nos episódios antigos, tem uns episódios que a gente testa fazer umas inserções de imagens, de coisa na tela, e eu acho que no caso do podcast não funciona muito bem, né? Que a gente tá aqui conversando e do nada uma imagem cobrindo a tela do anime ou do filme que a gente estava fazendo. Eu acho que não cabia muito no formato podcast, mas que talvez nesse novo formato ali caiba a gente fazer uma edição um pouquinho mais elaborada, né? Trazer uns efeitos, trazendo a imagem do que a gente está falando junto, enfim. Tudo a gente vai estar testando e vai estar alinhando pouco a pouco aí conforme os episódios vão saindo. o que a gente talvez abandone, talvez não, uma coisa que a gente vai tá tirando do canal, seria a questão de reviews de jogos, eh, porque eu acredito que não encaixa a gente pode trazer lore de jogos, a gente pode trazer, temas que abordem algum jogo novo que saiu, alguma coisa assim que tenha o foco de fantasia. Agora, a gente não vai mais, trazer a parte de games, mais integralmente como a gente trazia, eh, Não o game como o game, né? Que a gente pode talvez trazer aqui a história, lançou o game tal que é baseado na mitologia mesopotâmica e cheio de magia, etc. E a gente dá uma comentada sobre do que ele se inspira, em qual parte que ele se inspira e tal, e se ele encaixar nessa fantasia ali, mas não uma análise gamer em cima disso, né? eu acredito que nessa parte gamer, a gente daí não vai ter mais, eh, no canal. Então, RPG a gente vai ter, mas não a forma como a gente, como o Dave falou, a gente não vai falar somente, O que a eh gente não pretende é falar de sistemas de RPG, né? Não é o que a gente pretende. Vamos ver aí como é que vai desenrolar, mas pelo menos a minha ideia não é essa, né? Não, usa a espada X porque ela dá 2d6 em vez de outra que dá 3d4. Enfim, essa parte de minúcias, a gente pode, tipo, vamos botar sobre vampiro, que tem os livros aqui atrás. A gente vai, eh, por que que os Tremores, e o, eh, e outra caça de vampiros lá, tem tanta rixa. Então a gente vai destrinchar aquela história, aquele tema ali. Então, não falar sobre, a parte técnica, a parte, de regras, né? A gente eh não pretende falar sobre regras, a gente pretende focar nos elementos fantásticos, né? Então, como que funciona a magia dentro do universo do World of Darkness? Como que funciona a magia? Não a magia funciona
jogando dados lá e acertando teste de inteligência. Não. A magia vem é, através do plano X, que nesse universo eles buscam energia de lá, e através do pensamento eles moldam aquela energia na forma que eles querem para lançar magias, né? Então a gente quer trazer nesse nível, sabe? Ou nesse universo X, toda magia é feita através de rituais, precisa de runas em círculo específico para lançar magia, né? Mais ou menos isso, as regras da magia do mundo, não as regras do sistema de RPG, né? Então a ideia é essa, talvez, né? Trazer um pouquinho ali, daqui a pouco falar sobre é, vamos falar sobre dragões, quais são as diferenças entre os dragões, porque que tem várias cores de dragões, enfim, trazer nessa parte mitológica, né? Parte de fantasia mesmo do negócio e nada de regras, pelo menos não é nossa intenção nesse início. E incrementando essa parte dos episódios, a gente vai estar trazendo também os shorts, né, para vocês. E os shorts vai ser uma coisa totalmente fora a parte dos episódios, vai ser uma coisa joguinho rápido mesmo. E Não fora do tema, né? Mas o que a gente faz hoje, a gente tira todos os shorts, que são basicamente cortes do episódio. A gente precisa gravar o episódio para daí ter um short, né? Tirar alguma coisa lá do episódio para depois postar os shorts. Então, a ideia agora é criar conteúdo específico para os shorts. Então, o conteúdo que você vai ver no shorts não é o mesmo que vai estar nos episódios maiores aqui, né? exatamente. Então, o que a gente vai estar trazendo, além da novidade dessa reformulação do canal aí, é, vai ser principalmente essa alteração nos shorts. A gente vai ter shorts semanalmente, provavelmente serão diários, e vai ser foco, no mesmo foco do canal, e só que a gente vai trazer uma coisa totalmente fora dos episódios. Então você nunca vai ver alguma coisa do que tiver dos shorts dos episódios. Pode até ser um tema um pouco parecido. Falei da lore de dragão e depois apareceu um episódio lá que a gente tá conversando sobre dragão. Pode até acontecer, mas não vai ser exatamente sobre o Não mesmo vai ser assunto, né. retirado, né? O short não vai ser retirado do episódio, né? Então É, não vai ter conteúdo repetido, né? isso. Então eu vou tentar trazer, diariamente, talvez mais até. A gente vai ver como a gente vai lapidar o canal, a gente vai deixar bonitinho aqui para vocês, nome novo, banner novo, formato novo, tema novo, então assim, Vamos é passar por um rebranding, né? Vamos fazer a única marca coisa nova, tudo, né? A única coisa velha vão ser nós dois aqui. exatamente o que eu ia dizer. De velho só nós, tá bom já. Tá, mas 2 é novinho ainda, pô. Enfim, Então, mas então é uma coisa assim que a gente tá, montando, pensando, debatendo para trazer uma coisa que fique agradável pra gente, claro, mas para quem tá assistindo principalmente. Então a gente não adianta a gente pensar em fazer vídeo para o YouTube, que seja somente agradável pra gente, então não compensa. A gen O foco é que o assunto seja interessante para vocês, então se vocês tiverem ideia de temas, principalmente, né, agora que a gente está reformulando o canal sobre fantasia, você tem uma ideia de tema de fantástico aí, eu queria você falasse sobre a lore desse anime aqui que eu tô acompanhando, que é de maguinhas de chapéu pontudo, e eu queria que você falasse sobre a lore desse anime. Eu acho que encaixa no tema. Opa, tamo aí. A gente vai deixar no comentário, a gente já pega, taca na agenda lá, e a gente vai tentar, fazer um episódio bonitão ali pra você acompanhar. Porque, assim, é interessante pra nós
fazer uma coisa que é interessante para vocês assistirem. Então não faz sentido a gente estar aqui para querer que vocês peguem e apertem o botão de desligar a TV aí. Então a gente quer que vocês fiquem aqui assistindo, conversando com a gente. Aquele careca tá falando o que lá? Pô, aquele careca não entende do meu anime e tal. Então, pode descer o sarrafo aí no comentário. Tamo aí pra isso também. Então, a gente tá trazendo esse novo formato aí pra vocês. Então, um novo ano, eh, um novo Uma nova temporada, né? uma nova temporada, um novo nome de canal, um novo tema. Então, assim, espero que vocês abracem, assim como a gente abraça o projeto desde o começo. Então, e o que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai fazer. Então, o que a gente puder trazer de coisa boa aí, a gente vai trazer. Isso aí. É isso, né, gente, pessoal. A gente vai trazer as novidades aí assim que a gente conseguir, né? Esperamos que não fique. Estamos trabalhando para não ficar nenhuma semana sem. A hora que esse episódio aqui for pro ar, a gente já vai. Tentamos, né? Essa ideia é que a gente já tenha tudo pronto pro próximo episódio, no novo formato, já na semana seguinte já tá online também. Não deixar ninguém, não deixar nenhuma semana faltar esse conteúdo. Mas se acontecer, infelizmente, vai ser para a gente alinhar os pontos ali e não trazer também nada eh, que seja ruim já desde o começo, né? Então a gente já quer começar com um projeto bem estruturado aí, com como o Mike falou, o nome do canal, uma arte nova para o canal, uma abertura nova, né? A gente não tá tentando mudar ali, então não vai dar para reaproveitar muita coisa. E é isso, eu acho que deixa o like aí se você não gostou. Se não gostou, deixa o comentário. O importante é participar. A gente quer continuar aqui, né, produzindo conteúdo, quer que a comunidade cresça mais ainda. E é isso. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Com novidades. Com novidade.